E aí, turminha, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estar dando início, né, ao nosso módulo de saúde mental. Para a gente, né, conseguir entender melhor sobre saúde mental nos dias de hoje, às vezes quando eu falo saúde mental, todo mundo já pensa, né, numa situação bem complicada, que é aquela pessoa louca, totalmente descompensada, sendo agitada, jogando pedra em todo mundo, entendeu? E saúde mental não se resume somente nisso, não é isso. Existem diversos transtornos, entendeu? Tipo, uma ansiedade, uma depressão, e isso vai adentrar nessa questão de saúde mental como um todo, entendeu? E para a gente entender sobre saúde mental no dia de hoje, a gente precisa ter um pouco do conhecimento, né, do processo histórico ao longo, né, da evolução. Lá atrás, né, eu vou tentar explicar para vocês como tudo se evoluiu. Vocês já devem ter reparado que em alguns filmes antigos, né, novelas, né, antigamente aquelas pessoas, né, a ciência praticamente era desconhecida. Tudo era baseado assim em questão espiritual. Se você tinha alguma doença, né, foi Deus que você nasceu para sofrer, porque Deus quis, porque você está pagando um pecado, porque você. Então assim, tudo era dessa forma. A justificativa para as doenças de antigamente era dessa forma. Sem um conhecimento científico, né, para explicar o mundo que cercava, com aqueles homens conseguiam entender os fenômenos do raio, trovão, as fases da lua, os ciclos, a estação do ano, tudo era explicado com embasamento religioso, ou era espíritas, né, ou era foi Deus que quis, assim, tudo era isso. Tipo, se a pessoa sofreu alguma doença, foi Deus que quis, você está pagando pecado, né? E tudo para eles era ligado a essas práticas de magia, de religião, né? Principalmente a saúde mental. As pessoas que tinham transtornos mentais, né? Eles falavam que eram pessoas que abominadas, tinham que ser afastadas porque ela estava sofrendo por uma espécie de possessão maligna. Entendeu? Então, assim, as pessoas que tinham esses transtornos, eles eram vistos dessa forma. Eles achavam que essas pessoas, foi Deus que quis, ou era maldição do Satanás, ou algo do tipo, né? E por ser assim, o tratamento também dessas supostas doenças não poderia ser diferente. Eles tratavam essa espécie de loucura como rezas, entendeu? Levava as pessoas nesses centros de religião, de magia, de mágicos, para poder fazer uma reza ou algo sobrenatural com essa pessoa a fim de curar, e falava que essa pessoa já estava liberta, entendeu? Mas isso também não resolvia, mas era isso que eles acreditavam, né, lá na Grécia Antiga. Tudo, né, vinha na força sobrenatural. Tipo, se a pessoa tá com uma depressão, quer se matar, ou começa a se cortar, eu não sei como é que era feito antigamente, que hoje em dia o pessoal se corta, né, quando tá com algum processo de falta de sanidade mental, enfim. Mas era dessa forma que acontecia. Se a pessoa tivesse algum distúrbio de loucura, eles eram vistos dessa forma, né, e eram tratados também. O tratamento deles era levar a pessoa lá no centro de magia para ou de religião mesmo, para poder curar essa pessoa dessa maneira. E por incrível que pareça, né, uma curiosidade aqui que vou até colocar para vocês, antigamente eles, né, começou a perceber essa questão de mudança emocionalmente falando, hormonalmente falando, quando a pessoa ficava desesperada ou manifestava algum processo de estresse, né? Eles falavam que a pessoa estava sofrendo histeria, tipo, está histérico. E como que ele caracterizava esse processo de histeria? Ele falava assim, né, principalmente as mulheres, eles falavam assim que era o útero da mulher se deslocando, né, que subia para a cabeça por falta de atividades sexuais, por isso que a mulher ficava histérica, né, geralmente isso no período menstrual, quando a mulher tá a famosa TPM, entendeu, estressada, ou chorosa, com toda aquela mudança hormonal, toda aquela alteração de humor dela, né, eles falavam que estava histérica, que o útero dela, que, né, subia para a cabeça, e causava esses sintomas, entendeu? Por falta de atividades sexuais, você acredita? É bem, assim, às vezes até engraçado de se dizer.
E assim, ele falava que o útero subia para o cérebro, causava dispneia, palpitação, desmaio, toda essa mudança, né? Então, o tratamento para isso, eles falavam que as mulheres que estavam sentiam esses sintomas tinham que casar logo para poder iniciar as atividades sexuais, para dar uma melhorada, né? Para dar uma segurada nessa histeria, suposta histeria dela. Então eles casavam, né, as mulheres antigamente, né, fazia também banhos vaginais para atingir o útero, né, segundo eles, o útero voltar pro lugar dele, para ela parar de ficar desse jeito. Era uma coisa assim bem engraçada de se dizer. E também eles falavam, né, que as mulheres quando estavam numa situação dessa, porque ela estava retendo líquido, né, por abstinência sexual. Falava que esse líquido que ela estava retendo envenenava o sangue, né, e dava convulsões nessa mulher. E ela tinha que casar logo também, né, ou então iniciar a atividade sexual o mais breve possível para poder parar com isso. E outra coisa, os homens também, eles falavam que tinham essas alterações, né, mentais, por conta da retenção do espermatozoide, gente. Vocês acreditam? Ele falava que o homem que não tinha estava retendo o espermatozoide, retendo os líquidos dele também. E precisava expulsar esses líquidos, né, para desenvenenar o sangue e dar uma melhorada nessa histeria dele, né, nesse nervoso, nesse estresse dele. Então, antigamente eles recomendavam que os homens se masturbassem, né, para poder aliviar essas tensões. É uma coisa bem interessante de dizer e engraçada, mas antigamente eles sempre faziam isso. E para uma sociedade que já estava iniciando um processo, né, de produção capitalista, né, a existência desses indivíduos portadores de transtornos mentais, eles eram vistos como pessoas inúteis, entendeu? Eles não tinham serventia nenhuma para esse novo mundo capitalista, esse novo mundo de produção. Eles não tinham, assim, capacidade nenhuma de fazer nada, muitos deles, né? Vamos supor, tipo, hoje já tá bem melhorada essa questão, mas uma pessoa naquela época com síndrome de Down, da onde que você ia colocar uma pessoa com síndrome de Down para comandar uma equipe, ou dar uma aula, ou, como é que eu posso dizer, capinar aqui tudo? Eles, assim, não conseguiam fazer isso. Até hoje ainda tem alguns que não conseguem, uma pessoa que tem um autismo, né, eles ficam estressados, eles ficam nervosos. Tem, né, hoje, claro que melhorou muito. Você vê pessoas que sofrem esses transtornos que têm muita capacidade para fazer qualquer tipo de coisa, mas antigamente não podia. Então, assim, eles eram inúteis, eles eram vistos como pessoas inúteis e muitas das vezes até perigosas, né? Eles achavam uma ameaça para a sociedade deixar essas pessoas andando livremente na cidade, que poderia acabar atrapalhando as outras pessoas, né? Então foi onde que eles começaram a trancafiar essas pessoas, né, nesses supostos manicômios de antigamente. Eles colocavam essa pessoa lá, ficava totalmente isolada da sociedade, sem vida social, sem nada. Porque eles eram considerados pessoas improdutivas, né? E excluídos do mundo, né? Os enfermos mentais foram trancados lá, nesses porões das prisões, juntamente com aqueles mendigos e criminosos, né? Que por algum motivo não participavam dessa ordem mundial. E a ideia de que os loucos eram perigosos e inúteis permaneceu na sociedade até o final do século XVIII, mas era bem difícil essa vida para eles, porque, né, eles praticamente estavam sendo presos junto com os criminosos, e eles não tinham culpa de nascer daquela forma, né? Eles achavam que a cura era feita, tipo, essa pessoa está sendo possessa por um demônio, o tratamento era feito dessa forma, tinha que tirar o demônio dessa pessoa, só que não tinha eficácia, né? Então, como não tinha eficácia, eles trancafiavam essas pessoas sem culpa nenhuma junto com um criminoso, que era matador, que era, né? Enfim. Aí, em 1789, né, que era no finalzinho do século XVIII, Pinel, que é Philip Pinel, não sei como é que se pronuncia, mas está escrito no slide aí certinho. Ele era um jovem médico, né, que ele conseguiu compreender de que os loucos, eles não poderiam ser mais vistos como seres humanos, porque eles eram tratados praticamente como um criminoso, entendeu? Ele começou a enxergar esses seres humanos acorrentados lá nos porões,
né, começaram a enxergar eles como seres humanos de verdade. E eles não tinham culpa de nascer com esses transtornos mentais. Ou seja, então não tinha o porquê de estar prendendo essas pessoas, né? Dele estar pagando por um crime de sofrer um transtorno mental, porque ele estava sendo preso, trancafiado junto com os criminosos. Então, que crime que ele fez que justificasse essa prisão deles? Entendeu? Eles não tinham culpa nenhuma de nascer com esse transtorno, né? Então, assim, nessa época ele começou a enxergar isso e começou, né, a desenvolver, juntamente com outros médicos, uma corrente de pensamentos, né, e que começaram a se aperfeiçoar em doenças mentais. Eles começaram, né, já a identificar uma pessoa que sofria de esquizofrenia, entendeu? Que essas pessoas eram seres humanos normais, mas eles tinham predisposição à saúde mental. Então, assim, e nessa época eles começaram a ter uma corrente de pensamentos, começaram a identificar que o tratamento não era um feito você trancafiando a pessoa lá no manicômio ou no porão. Isso não ia resolver, não ia tratar dessas pessoas. E, assim, ao longo do tempo eles foram aprimorando, né, detalhando os transtornos mentais, fazendo observações e conseguiram identificar que aplicando, né, uma hipnose nessas pessoas, estava surgindo uma suposta melhora, né? Eles estavam tratando essas pessoas, né, com processos de hipnose até o momento. E com essa nova corrente de pensamentos, né, do campo dos transtornos mentais, né, surgiu um novo médico que é chamado de Sigmund Freud, muito conhecido como Freud, né? Ele era um neurologista. Ele foi considerado praticamente, né, o pai da psicanálise, e ele chegou rompendo, né, essa terapêutica de hipnose, né, criada por Pinel. Ele começou a desenvolver várias pesquisas, né, e a partir do século XIX começou a usar substâncias que agem diretamente no sistema nervoso central do paciente, né, muito conhecido como Aldol. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, mas é um medicamento que vai agir no sistema nervoso central, que vai diminuir ou sanar com esses delírios, né, para esses pacientes que muitos deles têm delírios, vê coisas passando, vê espíritos, sente reações assim, palpitações, ou seja, né, esse tipo de transtorno. O Aldol, no caso desse medicamento, ele já tratava esse tipo de sintomas, né, e no finalzinho na Segunda Guerra Mundial já iniciou, né, essa terapia medicamentosa com bastante sucesso, ou seja, eles estavam administrando esses medicamentos nesses pacientes, né, mentais, e estava tendo um resultado bacana. Só que nesse meio termo eles começaram a criar os hospícios, né, que eram chamados de manicômios, onde esses pacientes eram alojados. Já não eram mais nos porões das prisões. Tinha um local só para as pessoas loucas, né? Começou a surgir, onde as pessoas chegavam, né, eram admitidos, como se fosse uma espécie de hospital, mas o hospital dos loucos, né? As pessoas eram submetidas a rotinas institucionais, né? E tinha uma terapêutica medicamentosa que era bom, mas já existia aquela camisa de força, né? Eles prendiam o paciente para que ele não se machucasse ou não machucasse ninguém. Eles eram submetidos a eletrochoque, né, nessa época ainda. Os pacientes chegavam, estavam muito agitados, eles davam um choque nesses pacientes, né? E muitas das vezes eles davam medicação, mas era muita medicação. O paciente ficava sedado, era uma administração de medicamentos de forma inadequada, entendeu? Então, assim, era dessa forma que eles tratavam esses pacientes mentais nessa época. E ainda assim, né, nessa época, a prática dominante da área da saúde mental sustentava-se nos princípios de hereditariedade, ou seja, eles achavam que se seu pai era louco, seus filhos também vão ser loucos, entendeu? De geração para geração. Eles achavam que o tratamento só ia acontecer através da hospitalização, ou seja, se o fulano aqui é louco, deu alguma crise, para ele sarar ele tinha que ser internado, entendeu? Eles achavam mesmo que a pessoa louca não poderia ter uma vida social, não podia ser integrado socialmente na sociedade. Eles achavam também que todos os loucos, de maneira generalizada, eram agressivos e perigosos. Quando eu falo loucos, é loucos entre aspas, porque, tipo,
Tem pessoas que têm síndromes diferentes, que têm esquizofrenia, têm síndrome de Down, têm autismo, entendeu? Então, nem todos são loucos, assim, agressivamente dizendo. Tem uns que são graus diferentes, tem gente que vive uma vida normalmente, você tá tomando os remédios certinho, entendeu? Então, assim, não tem necessidade de você estar privando essa pessoa de viver a vida dela, entendeu? E eles achavam também que a loucura não tinha cura. Realmente tem pessoas que passam por depressão e é curado da depressão, né? Falando em questão de sanidade mental. E hoje já existe, né? Mas antigamente eles não acreditavam nisso, não. Eles também viam o paciente como um transtorno para a sociedade, por isso essas práticas, né, de isolar o cidadão socialmente era importante. Ele achava assim que isolar, deixar ele lá no manicômio, afastando de todo mundo do espaço urbano era o melhor tratamento para essa pessoa com essa dificuldade de sanidade mental, sendo que não era assim. E com o passar dos anos, né, que graças a Deus, nem tudo, as coisas evoluem, nem tudo fica naquela mesmice, né. Em 1992, né, houve a segunda Conferência Mundial de Saúde, onde eles estavam tentando melhorar essa situação de ficar internando essas pessoas com dificuldade de saúde mental, né, nesses manicômios, porque assim, era lotado, a pessoa tinha uma crise, já corria direto lá para o manicômio e já deixava a pessoa lá. Então, assim, eles estavam tentando, tipo assim, diminuir a quantidade de internação e tentar reintegrar esse paciente para a família dele, né, para a comunidade. Então, assim, demorou muitos anos para eles conseguir fazer isso, esse processo. Sempre passou por muito tempo, as pessoas com essa dificuldade mental eram internadas, literalmente mesmo, esses manicômios eram largadas lá, né? Ficava lá dopado o tempo todo, sendo que se colocasse o medicamento certo, na hora certa, com o apoio da família, daria certo para esse paciente viver muito bem, entendeu? Aí, com a finalidade de reintegração social desses pacientes, lá em 2001, foi criada uma lei que propõe a extinção progressiva dos manicômios, ou seja, esses lugares eram extintos, não existe mais manicômio. Hoje em dia não existe mais manicômio, né, que é instituições fechadas, que a pessoa era levada contra a própria vontade. E eles começaram a substituir por instituições abertas, né, tais como unidades de saúde mental e hospital, né, emergência psiquiatra, pronto-socorro, né, unidade de atenção intensiva em saúde mental, centros de atenções psicossociais, que é o CAPS, que muitos de vocês já devem conhecer, já devem saber o que é o CAPS, que eu vou estar falando lá na frente. Serviços que funcionam em 24 horas, que é o NAPS também, que eu vou estar falando, né, pensões protegidas, lares, centros de convivência, né, que assim, são lugares que vai reintegrar esses pacientes, né, de uma certa forma com a sociedade. Lá eles vão ficar, não todos, né, mas vão ficar juntos, vão ter momentos de lazer, que vai ter momento que eles vão cantar, fazer arte, pintura, fazer crochê. Lá eles são ensinados a viver, não é aquela forma que você fica ali trancafiado numa sala branca, dopado de medicamento, muitas das vezes com aquela camisa de força. Não vai ser mais dessa forma, né? Quem já teve a oportunidade de visitar um CAPS ou tem algum parente, né, que tem uma dificuldade mental, sabe que é dessa forma. Nesse CAPS lá ele vai se distribuir do medicamento certinho, vai passar pelo médico certinho, tem psicólogo, psiquiatra, que esse paciente é acompanhado, entendeu? Tudo de uma maneira assim melhorada, não é aquela coisa de antigamente. Então assim, hoje em dia esse paciente ele consegue viver muito bem no meio das pessoas, ele não precisa ser isolado, né? Se ele tem esse acompanhamento diariamente, né, com esse cara, ele não precisa nem dormir lá, ele passa o dia lá inteiro, né? Integra com os outros amigos dele, volta para casa com a família, consegue viver normalmente, entendeu? Né? E com a vigência dessa nova lei, foi reduzido grandemente a quantidade de pacientes internados, porque tem familiares que não gostam, as próprias famílias não gostam, não quer ficar com essa pessoa com essa dificuldade mental, porque eles acham que é um fardo para eles. Eles achavam, né, antigamente, acho que até hoje ainda existe esse tipo de pessoa, que a pessoa está com essa dificuldade mental, tem que ser realmente largado lá, mas não é bem assim. Mas com essa criação dessa lei, para o paciente ser internado
nessas instituições, onde ele vai praticamente morar lá, foi reduzido bastante, porque passa por uma série de processos para a pessoa ser internada. Ela, assim, não tem que ser, essa pessoa não tem família, só em caso de pessoas que não têm família, ou é extremamente agressivos, mesmo com o uso de medicamentos, enfim, passa por um diverso tipo de avaliação para acontecer essa internação. Né? E também com o tempo foi criado novas estratégias caso o paciente precise ser internado, né? Porque tem paciente que vive bem, mas por alguns motivos, alguma alteração hormonal ou alguma alteração na família, psicológica mesmo, às vezes precisa ser internado 1 dia, 2, para ele se acalmar e volta para casa. E a lei prevê 3 tipos de internação. Que é a internação voluntária, que é aquela pessoa que tem a dificuldade, sabe que tem a dificuldade de saúde mental e sabe que está causando muito mal para a própria família em casa e aceita, né, ser internado. E tem aquela que é involuntária, que infelizmente essa pessoa não aceita ir, não gosta, e ao mesmo tempo é impossível ficar em casa, porque ela é muito agressiva com os familiares, então ele deve ficar lá, entendeu? E aquela que é compulsória também, que só vai perante a justiça, ou seja, a lei mesmo, que foi o que eu citei anteriormente, só é internado. Tipo assim, o juiz fala, você precisa ser internado porque você não tem família, você não tem ninguém que cuide de você, então você fica lá, entendeu? Nesses casos. E tem aquela também que se a própria família interna a pessoa, mesmo contra a vontade, mas a própria família interna, porque essa pessoa às vezes não tem um bom relacionamento com a família, entendeu? Mas tudo é uma questão de avaliação para acontecer essa internação. E aí fica a pergunta: você gostaria de integrar uma equipe de saúde mental, né? Participar, cuidar de pessoas com saúde mental? Muitas pessoas vão dizer não, né? Claro, porque muitas delas ficam aterrorizadas, né? De, meu Deus, trabalhar com pessoas loucas, não. O que a pessoa já... Mas tem pessoas também que já se encantam. Mas por quê? Muitas pessoas que não acham legal trabalhar com pessoas de saúde mental, que eles sempre vão pensar em alguém louco, jogando pedra, que vai querer te matar, alguém agressivo, né? Sem limite, sem ética, louco, vida louca mesmo, né? E não é sempre que é assim, entendeu? Eu tava olhando as pesquisas, né? Pesquisas realizadas demonstram que 1 a cada 3 pessoas, pelo menos, vai ter um episódio de transtorno mental no decorrer da vida. No período de 1 ano, entre 5 indivíduos encontram-se em fase ativa da doença. Só que assim, no entanto, a prática aponta o período de resistência pelo qual as pessoas passam antes de se sentirem obrigadas a procurar ajuda. Né? E outras pessoas que nunca assumem que tem a doença e não procuram ajuda, porque realmente fica com aquela mente fechada, né, para isso. Quando eu falo transtornos mentais, gente, eu não estou falando apenas das pessoas que têm esquizofrenia, entendeu? Perdoe o barulho aqui, porque tá complicado. Então, vocês já sabem que aula à distância é assim mesmo. Mas vamos lá. Nem sempre eu estou me referindo a pessoa que tem esquizofrenia, pessoas que têm outro tipo de transtorno, né, que é muito agressivo. Eu estou me referindo àquela pessoa também que tem ansiedade, aquela pessoa que tem depressão, entendeu? Isso também é um tipo de doença. Às vezes tem muitas mulheres que têm esse tipo de alteração, mulheres, homens também, tá? Que tem esse tipo de doença e não assume que tem. A pessoa às vezes fica desesperadamente, chora todo santo dia. A pessoa fica ali aflito, agressivo, né? Mas guarda pra si, não demonstra e também não assume que tem pra ninguém, porque vê isso como um tabu. Muitas pessoas acham que até de consultar com um psicólogo, não, psicólogo é médico de louco, não vai, literalmente, não assume de jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, hoje já foi desmistificada essa questão. Muitas pessoas vão ao psicólogo, acompanham e sabe que não é assim. Psicólogo é para qualquer pessoa, não é só para pessoas, né, com doenças mentais. Até o psiquiatra também é para qualquer pessoa, não é só para pessoa com doenças mentais, né? Então, a gente tem que ter a mente aberta para explicar isso para as pessoas, para todos os nossos pacientes que não são assim. Eles devem aceitar ajuda, sim, porque eu imagino que deve ser horrível para uma pessoa com depressão todo santo dia ela querer pensar em se matar, mas não demonstrar para ninguém.
né? O índice de suicídio tá aí, a gente vê as pessoas, né, se matando, e às vezes você fala, nossa, a pessoa tão alegre, feliz, não tinha nada, e vai e se mata, porque ela não demonstra e também não aceita a ajuda de ninguém, entendeu? Então, assim, com qualquer pessoa mesmo que no decorrer da vida vai ter algum tipo de transtorno mental, vai ter algum distúrbio, né? Às vezes até aquela pessoa que é alegre demais, né? Você às vezes toma um choque quando essa pessoa tenta se matar ou faz algo do tipo, que ela se esconde, não assume, isso é visto como um tabu, né? E os profissionais de enfermagem, como trabalhamos, como eu sempre falei, como a gente trabalha com prevenção, a gente sempre deve estar instruindo, conversando, né, sabendo acolher qualquer paciente. Se ele, né, deu qualquer sinal, qualquer sintoma assim, né, que tem alguma coisinha na mente, que já pensa diferente, a gente deve ajudar e nunca julgar, não é verdade? Graças a Deus, né, hoje em dia diminuiu bastante essa questão de você ter medo de ser louco, entendeu? Hoje assim, as pessoas, né, já vê que tá um pouco diferente e elas já buscam, né, ajuda antes de desenvolver algo maior. A introdução de novas formas de tratamento na saúde mental vem apresentando melhoras nos quadros clínicos e diminuindo o medo do tratamento, né, por parte dos pacientes e de familiares. Então, algumas pessoas, né, já percebem antes, não, meu Deus, eu tô ficando muito nervoso, eu tô ficando muito agitado, eu tô ficando muito estressado. Então, né, já busca logo a ajuda de um psicólogo, né, já, se for precisar algum medicamento ou alguma terapia diferenciada, né, ele já trata logo. E também não vai ser taxado como louco por conta disso, né? E a conscientização da população de que o programa de saúde mental, né, pode e deve atuar como prevenção e não só como tratamento no surto, vem fazendo com que a população busque assistência antes de apresentar os sintomas, né, como eu falei. Aí, assim, a dona de casa, que não tinha vontade de sair, de que era considerada excelente, né? Ela já consegue identificar que ela tá deprimida, que não é uma coisa legal. Quer dizer, tem que ficar ali o tempo todo, só dentro de casa, só dentro de casa. O pai de família que chega em casa exausto, achava que era cansaço, né? Que acha que o cansaço, ficar nervoso por conta do cansaço. Muitas das vezes, né, ele não percebeu que ele estava sofrendo algum tipo de intervenção, né, da sanidade mental dele, da saúde mental. Então, assim, hoje isso é visto como coisas normais, porque a vida de hoje em dia, tipo, todo mundo trabalha, tem que trabalhar para se manter, vem filhos, vem estresse, vem pressão, vem cobrança, e isso muda às vezes o humor da gente, né? E isso também pode desencadear problemas como ansiedade, problemas como depressão, ou estresse, né, acentuado. Então, assim, quanto antes a gente conseguir identificar, a gente consegue, né, já tratar e não deixar isso passar despercebido, tipo, não, isso é culpa do trabalho, isso é culpa da rotina. Não, nem necessariamente é culpa do trabalho, é culpa da rotina. Às vezes algo pode se desenvolver muito rápido com a gente sem que a gente perceba, né? Então sempre devemos ficar atentos não só com nós, mas também com quem nos cerca. Então, agora os profissionais, né, que vão estar atuando nesse âmbito de saúde mental, como eu falei anteriormente, ele é muito julgado e visto, né, como um tabu ainda, né? Alguns desses profissionais, eles recebem, né, como é que eu posso dizer? Ele sofre um tipo de preconceito, né? Muitas pessoas já olham e falam, nossa, esse é corajoso, trabalhar com doido, esse é masoquista, esse também deve ser doido, um doido cuidando do outro doido. Eles falam, né, que às vezes até os próprios psiquiatras, os próprios profissionais que trabalham, né, com as pessoas com dificuldade de saúde mental, ficam loucos também. Mas não é dessa forma, isso, né, não passa de um preconceito, entendeu? Um próprio preconceito, muitas das vezes até pelos próprios profissionais da área, profissionais da saúde também, né? Mas, tipo assim, quando a mulher vai trabalhar no setor de ginecologia, vamos supor, ela fica muito mais atenta aos possíveis problemas ginecológicos, né, que possa vir. Quando um profissional também entra lá no setor de tuberculose, ele também começa a prestar mais atenção, né, em possíveis sintomas respiratórios, né, enfim. Então, por que seria diferente com o pessoal da saúde mental, né?
Por que que o profissional que trabalha com saúde mental não pode pensar na sua sanidade mental também? Porque se ele está atuando lá, claro que ele vai se preocupar muito, né? Falar muito do seu dia a dia, da sua vida, né? Que você está atuando lá. Igual vocês técnicos de enfermagem. Vocês, né? Vocês aprendem muita coisa aqui na escola e vocês acabam levando para casa, não ficam mais, né, atento àquelas situações, como a gente já teve aula anteriormente sobre doenças sexualmente transmissíveis, o uso da camisinha, a saúde da mulher, muita coisa foi explicada sobre gestação, vocês, né, sobre parto, vocês já ficam ligados, qualquer coisa que alguém falar, ou vocês verem na televisão, vocês já ficam sabendo, ligado o que é, né, tem aquele conhecimento. Da mesma forma são esses profissionais, eles não são loucos, eles simplesmente, né, vivem em um âmbito dessa forma, mas isso não significa também que eles levam para si, que ele, né, vai ficar louco porque tá cuidando de gente doida, usando esses termos, tá bom? Entre aspas, claro. Então, o preconceito tem que ser evitado. O preconceito é o fruto da árvore da ignorância. Muitas das vezes, né, a gente nunca pode julgar um profissional, que muitas das vezes o paciente pode ser até você. Um dia você pode precisar ser internado, né? E quem vai cuidar de você vai ser esse paciente, esse profissional que você tanto julgou. Então, aos profissionais, né, que desejam participar de uma equipe, né, de um CAPS ou de uma equipe de profissionais que desejam lidar com esse tipo de paciente, com pacientes com dificuldade de saúde mental, antes dele integrar-se a essa equipe, ele tem que entregar-se ao que ela representa, entendeu? Ele tem que se entregar, ele tem que amar aquilo que ele está fazendo, porque não se iguala a um hospital, entendeu? Que você às vezes chega lá, não é só chegar a cumprir sua tarefa, né? Só realizar o seu trabalho. Nessa equipe você tem que amar, entendeu? Amar aquilo que você está fazendo, que é cuidar do próximo, porque você está lidando com pacientes com dificuldade de saúde mental, entendeu? Não é de qualquer forma que você deve responder ele, você deve tratar ele. Aqui na escola, às vezes, você pode aprender assim, esse profissional, esse paciente tem isso, você tem que tratar com isso. Beleza, mas você vai chegar lá, não vai ser bem assim. A prática é totalmente diferente da teoria. Porque cada paciente, por mais que o problema dele seja igual ao do outro, vamos supor que esses dois pacientes aqui têm esquizofrenia. Não vai ser o mesmo jeito que você vai atender o de cá que você vai atender o de lá. Muitas das vezes, o jeito de você abordar um vai ser diferente do outro. E isso você só vai aprender na prática, entendeu? Por isso que é bom você ter uma relação interpessoal com a sua equipe como um todo, porque um ajuda no outro, entendeu? Muitas das vezes você pode virar um paciente, entendeu? Não porque você entrou lá na equipe, mas ninguém sabe o que pode acontecer com as pessoas ou com vocês no decorrer dos anos. Às vezes pode desenvolver uma depressão, Deus livre, né? Ou uma ansiedade, vai que você precisa ser internado e você seja o paciente. Então você tem que ter amor àquilo que você está fazendo. E cuidado na maneira que você aborda um paciente. Às vezes seu dia não está sendo tão legal. Às vezes você brigou com seu marido, mas aquele paciente não tem nada a ver com a sua vida. E muito menos, ele também não tem culpa nenhuma daquilo que está acontecendo com você, nem do que está acontecendo com ele. Entendeu? Não é, você tem que ficar sempre atento, porque às vezes aquilo que você fala com uma pessoa normal, que não tem problema de saúde mental, a pessoa releva, mas uma pessoa que tem essa dificuldade, ele vai ficar sentido, entendeu? Às vezes a forma que você fala vai ficar sentido, vai chorar, vai se manifestar de outra forma, vai ficar agressivo, entendeu? Então tudo é com jeitinho. Às vezes a Dona Maria aqui, eu posso falar com ela normalmente, que ela não vai ficar, né, chateada nem agressiva. Mas seu José, eu tenho que chegar com todo carinho, falar às vezes mais alto, porque ele tem problema de audição também, entendeu? O outro já não gosta que fala muito alto, porque às vezes você fala alto, essa pessoa fica assustada, entendeu? Cada paciente tem sua individualidade. Então quando a gente faz aquilo com amor, aquilo que a gente gosta, tudo dá certo. Principalmente para os técnicos de enfermagem, porque vocês são os principais profissionais que vão ter mais esse cuidado direto com o paciente que está ali colado, entendeu? Então coloquei no slide, né? Sensibilidade não é algo que se aprende na escola, faz parte da vivência de cada um. Então vai depender, né, da vivência com esses pacientes isoladamente. Assim são indispensáveis as observações dos auxiliares de enfermagem como de qualquer outro profissional. Então, eu vou contar a história para vocês, se vocês vão entender melhor, né? Esse caso foi verídico, eu vi esse caso num livro
Então, foi mais ou menos assim a história. Tava, né, uma festa e essa paciente com o nome Norma, ninguém sabia que ela tinha dificuldade, tinha esquizofrenia nem nada. Ela tava lá. Aí, tipo assim, todo mundo junto e tal, e ela chegou e sentou, né? E aí perguntaram, alguém se aproximou dela, perguntaram quem era ela. Ela falou assim, não sei quem eu sou, mas eu moro aqui. Foi uma festa de uma equipe de profissionais da área da saúde, né? Não sei onde que eu sou, mas eu moro aqui. Então, assim, lá eles trataram ela foi diagnosticada que ela tinha esquizofrenia, né? E ela não sabia quem ela era, não sabia de onde que ela vinha, ou seja, ela estava perdida, né? E tipo, ninguém conseguiu identificar o nome dessa mulher, o verdadeiro nome dela, de onde que ela vinha para poder levar ela embora. Então ela ficou internada nesse hospital 3 meses, né? E assim, uma técnica de enfermagem se aproximou dela e acompanhava a rotina dela, né, conversava com ela, porque muitas pessoas sem saúde mental, eles vivem no submundo, né, vou dizer isso. Eles estão aqui, mas tem uns que ficam flutuando, vendo coisa, você só consegue obter alguma informação dessas pessoas quando você conta histórias, né, então assim, ela nunca falava de onde que ela vinha. Aí teve uma técnica de enfermagem que estava lendo para ela um gibi da turma da Mônica, né, e ela, lendo esse gibi, conversando com essa paciente, ela fingiu que ela era a Mônica e a paciente era a Magali, e elas foram trocando informações. E aí, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Foi aonde que a paciente, sem perceber, deu o endereço dela. Ah, eu moro tal, falou o endereço. Foi aonde que a técnica de enfermagem conseguiu captar que esse poderia ser o verdadeiro endereço dela. Aí realmente eles foram atrás, né? E descobriu que esse era o verdadeiro endereço dela, e a família dela estava procurando ela por 2 anos e não sabia onde ela estava. Entendeu? Então, assim, isso é uma forma de que vocês conseguem entender que quando a gente ama aquilo, começa a juntar os pontinhos, a gente consegue fazer as coisas certas. Teve uma coisa que uma técnica de enfermagem se aproximou para ler uma historinha, né? Conversando ali, conseguiu saber de onde que era a mulher, que ela não sabia falar quem era ela e o nome dela, né? Nada sobre a vida dela, nem nada. Então, assim, né, passou muito tempo depois, né, eles se reencontraram com essa paciente, com a família, né, que estava procurando ela, e entregou. E a equipe toda ficou bem emocionada com a atitude dessa técnica de enfermagem.